show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje, dando continuidade ao tema da semana passada, falamos sobre queimaduras e choque elétrico, o Dr. Silvio vai falar sobre feridas causadas por estes acidentes. Então hoje o Dr. Silvio está aqui prontinho para conversar mais uma vez comigo e com a família Tupi. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno. Beijo para a família Tupi. Domingo chuvoso, né? Chuvoso, eu estava comentando com o Dr. Silvio fora do ar aqui. Estreia fácil pro tricolor no Campeonato Brasileiro hoje. Corinthians lá no Itaquerão, 4 da tarde. Começar aí com 3-0 Flusão já de cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, ninguém tá nos ouvindo. Tá só entre nós aí. Não tem jogo fácil pro Fluminense nesse campeonato. É sofrimento o campeonato todo. Vai ser da primeira à 39ª rodada. Eu tô convencido disso. Mas fé. Com fé, quem sabe, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, como diz aquela música do Gil, né? Grande Gil, tricolor, por sinal. Isso aí. Bom, então para começar, quais são os primeiros socorros no caso de uma ferida causada por choque elétrico ou por queimadura? Bom, qualquer ferida, né? Primeira providência, lave. O pessoal coloca um monte de coisa, é pó de café, é açúcar, pasta de dente. Um monte de bobagem, né? Na verdade, isso só aumenta o risco de infecção, porque as feridas, família Tupi, elas existem de vários tipos. Eu tenho ferida, inclusive, cirúrgica, que é uma ferida incisa, que pode ser causada também quando você está cortando agora, cuidado, aquela cenoura, descascando aquela batata, você pode se cortar. Sim. Uma ferida incisa é uma ferida que tem as suas bordas retas, que pode ser superficial, pode ser profunda. Feridas contusas. O que são feridas contusas? Gente, vendo o jogo, o cara bate cabeça com cabeça, aquele supercílio abre. Aquilo é uma ferida contusa causada por um traumatismo. Eu tenho feridas iatrogênicas, olha, meu Deus do céu. Que palavra é essa? São aquelas causadas no tratamento médico. Iatros vem do grego médico. Por exemplo, uma radioterapia. Posso provocar, por excesso de radiação, para o tratamento de um câncer, uma ferida. Eu tenho feridas que são patológicas. O que são feridas patológicas, doutor Silvio? Aquelas que estão associadas a alguma doença. Por exemplo, uma insuficiência venosa pode levar à ferida que, com o passar do tempo, não cicatrizando, que cá para nós todos sabem é muito comum, vira uma úlcera. A gente chama de úlcera varicosa. Então existem determinados variados tipos de ferida. E lembrando que a ferida é sempre uma quebra, uma solução de continuidade da pele, que é o órgão mais extenso que a gente tem e que tem funções incríveis, nos protege de muita coisa, independentemente de outro aspecto que a gente não comenta, mas que é importante, que é o estético. Imagina aquela cicatriz imensa na maçã do rosto, aquela moça linda, poxa, tem que cirurgia plástica, um monte de complicação. Então as feridas bem tratadas, elas normalmente não vão infeccionar, não vão, elas contaminadas, você lavando, você descontamina. Sempre procurar assistência médica, principalmente naquelas feridas mais profundas, onde provavelmente irá necessitar de uma sutura. O que é sutura e costura? É quando você faz a aproximação dos lados da ferida de modo a facilitar a cicatrização, deixando o mínimo possível de complicações futuras. Agora, por falar em cicatrização, no caso de um diabético, a cicatrização é diferente de uma pessoa que não tem essa doença, né, doutor? O diabetes é uma doença sistêmica sobre a qual algumas vezes eu já pude falar aqui, até porque é o meu quintal. É onde normalmente o Dr. Silvio, há 35 anos, estuda bastante. Ele tem uma série de fatores que podem dificultar a cicatrização de uma ferida. A começar, que facilita a infecção. Porque se eu tenho um diabetes mal controlado, aquela situação de glicose muito alta, eu vou inclusive inibir a ida dos leucócitos, que são os nossos soldados de defesa, nossos heróis, para o local onde está acontecendo a agressão. É aquele técnico que está perdendo, tira toda a zaga, bota atacante, vai tomar uma goleada. O diabetes alto, ele impede essa quimiotaxia que a gente chama, a aproximação dessas células, macrófagos inclusive, um tipo de célula especial, que engloba essas bactérias inativando-as. No diabetes eu tenho, portanto, uma situação sistêmica, uma doença, que facilita a infecção. Isso aqui é uma ferida que complica, aquela ferida que pega uma infecção, a chamada ferida infectada. Por quê?
Como é que eu vou saber? Eu tenho certeza que a família Tupi, doutor Silvio, quando é que eu sei que uma ferida está infectada? Ela está infectada quando ela fica avermelhada, quando ela começa a doer mais do que o normal, quando ela começa a emitir uma secreção que normalmente é amarelada, é purulenta. E, acima de tudo, quando você, ao tentar sentir o odor, o olfato, tem um odor naquela... Aquilo já é sinal de que a ferida infectou. E sempre que há uma infecção, existe um retardo dentro do processo de cicatrização. A gente diz, inclusive, que a cicatrização ocorre por segunda intenção. O médico não vai suturar uma ferida que está infectada sob hipótese alguma. Por quê? Porque é importante deixar aberto para que aquela secreção contaminada saia para fora do nosso corpo. Sim. Depois a gente vai fazer a aproximação que porventura se fizer necessária, a cicatrização por segunda intenção. E o diabetes, Helena, é uma condição que você se feriu, você faz tratamento para o diabetes, você teve um traumatismo jogando bola, cortando o chuchu, enfim, abrindo a caixinha do café, a garrafa, você se cortou. Lave com água corrente. Está sangrando muito, procure fazer uma compressão com um pano limpo e, evidentemente, procure a UPA, procure um setor de emergência, onde você terá toda a desinfecção com os produtos adequados. É um tal de botar mercúrio, água oxigenada. Qualquer dia vão botar água sanitária, detergente em pó, sabão de coco. Meu Deus do céu. Sabão neutro, se você não tiver soro fisiológico, com água corrente. Aquele velho sabão português, sabão de coco, funciona muito bem. Doutor Silvio, depois de quanto tempo uma ferida deixa de ser comum e passa a ser preocupante? Veja bem, a cicatrização de uma ferida vai depender de vários aspectos. Primeiro, evidentemente, da extensão dessa ferida, bem como da sua profundidade. Extensão e comprimento, e a profundidade se atinge, por exemplo, o subcutâneo, aquela área onde tem já a gordura, eventualmente já se vê o músculo. Evidentemente que esse tipo de ferida precisa de um cuidado cirúrgico para que ela possa cicatrizar adequadamente, além de todos os cuidados com o curativo, para evitar que haja contaminação dessa ferida, o que, como há pouco eu disse, vai dificultar o processo de cicatrização. Então é necessário que os curativos sejam feitos, se possível, sempre trocar aquele negócio que eu tenho um pacotinho de gás, pão duro, né? Usei uma gazezinha, deixo aberto lá, não faça isso. A gase, ela vem dentro daquele invólucro esterilizada, porque ela vai ficar em contato com a ferida. Se você deixa aquilo aberto, no ar que nós respiramos, tem vírus, tem bactérias, tem fungos, você vai carregar aquilo para dentro da sua ferida, criando um problema, uma economia que sai caro. Porque eu te garanto que o preço do antifúngico, do antibiótico, está pela hora da morte. Então é uma economia, que eu digo, burra. Lave, seque e coloque gás estéreo. E o curativo, se possível aquele quadrado, né, nas bordas da gase, para tampar. Existem feridas que permanentemente ficam abertas, mas isso é a nível de cirurgia, porque é necessário fazer a limpeza várias vezes, não compensa fazer o curativo com gás. O senhor falou sobre isso aqui semana passada, mas é bom a gente reforçar, né? Quando surgir uma bolha no ferimento, é bom não estourar essa bolha, né? É porque aquela pele, mesmo que lesionada a ponto de causar a bolha, ela ainda serve como proteção. Em algumas situações, o próprio médico no centro cirúrgico, com todos os cuidados de asepsia, ele vai fazer a remoção daquilo de forma que se forme o chamado tecido de granulação. Vem o doutor Silvio com o mediquês dele, mas é importante vocês aprenderem. É quando existe uma proliferação de vasos esses que são importantes porque eles vão levar todos os nutrientes, todo o suprimento sanguíneo necessário para que aquela ferida que esteja aberta possa sofrer o processo de cicatrização. Você sabe que uma das fases da cicatrização é exatamente a inflamação, o que provoca uma certa dor. Sem inflamação você não tem cicatrização. E as pessoas normalmente usam o anti-inflamatório, ou seja, você joga contra o patrimônio. O anti-inflamatório muitas vezes ele pode retardar a cicatrização de uma ferida, como eu disse agora. É importante que haja esse processo inflamatório para que a cicatrização ocorra do jeito necessário. E para encerrar, quais produtos a gente deve evitar, né, deixar entrar em contato com a ferida e qual o tratamento recomendado nesses casos? Você sabe que nas feridas, rigorosamente, Helena, família Tupi, eu praticamente não uso nada além do soro fisiológico na emergência e do curativo. Evidentemente que existem pomadas cicatrizantes, isso sempre sob supervisão médica. É o que eu digo, a prescrição de um medicamento é um ato médico, é ele que pelo menos deve estar preparado
para avaliar a situação, avaliar a ferida, avaliar as condições clínicas do doente, saber se aquilo de fato vai agregar algum valor ao tratamento ou não. Eu tenho uma regra que eu sempre falo para os meus jovens residentes, de quem eu tenho muito orgulho no Hospital Federal dos Servidores do Estado. Qual é a regra, Heleno? O que não ajuda, atrapalha. Por um lado ou por outro. Então, se você tem um determinado medicamento, um determinado tratamento que você enxerga que não existe na realidade uma grande vantagem de se fazer aquilo, melhor não fazer nada. Sim. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Se você não sabe o que falar, melhor ficar de boca calada. Pelo menos não entra mosquito. Então, o pessoal usa mercúrio cromo, mertiolate, água oxigenada, polvidine. Quantas substâncias são usadas? A gente usa o polvidine, claro, uma situação de desinfecção, quando você está numa emergência, o paciente chega acidentado, cair de bicicleta, como aconteceu comigo quando garoto, numa terra batida, aquela ferida no joelho, cuja cicatriz eu carrego até hoje, levarei certamente para o resto da vida. Por quê? Porque tinha muita terra. Então estava do lado do Miguel Couto, né? Eu sempre digo que eu cresci ali daquele ladinho. Os médicos chegaram lá, lavaram, mas criança é fogo, né? Criança não tem cuidado nenhum, acabou que infeccionou, entrou no antibiótico, aquelas injeções de bezetacil no bumbum, como dói. Imagina. Mas enfim, de qualquer maneira, tratou, curou, mas demorou a cicatrização exatamente porque infectou. Até o local onde você tem a ferida muda o tratamento, viu, Heleno? Mas evite usar produtos, principalmente se eles não tiverem sido prescritos por médico, que eu garanto, faz uma avaliação antes de fazer você gastar um dinheirinho na farmácia. Doutor Silvio, assunto para a semana que vem já? Pois é, eu tinha conversado com a Regina na produção que a gente iria continuar em cima desse tema de emergência, iríamos falar semana que vem sobre fraturas, mas você sabe que esta semana, não sei por que razão, eu tive uma enxurrada de pedidos para falar de gastrite, inflamação do estômago, o que é, causa úlcera, não causa úlcera, como é que a gente desconfia que tem, qual médico a gente procura, quais são os sintomas. Então a gente vai falar na semana que vem de um assunto complexo, são doenças do estômago, falar de gastrite e de úlcera. Então a gente vai falar desses assuntos, explicar para a família o que ela tem que fazer, como é que a gente faz, nunca diagnosticando, nunca tratando, mas pensando pelo menos estar prestando um serviço de informação que seja muito válido. Essa é a intenção e eu te agradeço sempre por isso. E tem gente que confunde, né? Eu quero saber qual é a diferença entre gastrite e úlcera, né? Deixa de ser ansioso. Domingo que vem você vai entender. Aliás, uma amiga, a Sônia Medeiros, me perguntou hoje, doutor Silvio, ferida e úlcera é a mesma coisa? Foi uma pergunta muito interessante que ela fez. Você sabe que eu não falei aqui, mas existe a escara. A escara é uma ferida que ocorre principalmente quando a pessoa fica muito tempo já idosa, não se locomove, dá aquela escara na região sacra, dá aquela escara do lado porque não mobiliza adequado. Isso é devido a uma isquemia, uma falta de sangue daquela pele. E quando não há suprimento sanguíneo para a pele, ela morre. E aí forma uma ferida que com o tempo vira uma úlcera. Escara é uma úlcera porque custa cicatrizar pela deficiência de suprimento sanguíneo. Então, Heleno, uma ferida que leve muito tempo para cicatrizar vira uma úlcera, como no caso das varizes, a úlcera varicosa, e como no caso das escaras, as escaras de decúbito, que a gente chama. Até domingo que vem vamos falar de gastrite de úlcera, que é um outro tipo de ferida que dá no estômago, dá no duodeno, dá no esôfago. Vamos falar disso, é um assunto interessante. Então tá bom, queridão. Um bom domingo, boa semana, fique com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem. Eu sugiro a você um chá de camomila por volta de 4 horas. E depois a gente vê como é que fica. O camomila é muito bom. Um abraço, bom domingo. Um abraço, querido. Até semana que vem. Tchau, tchau. Show do Heleno.